Alô, alô, escamanautas, eu sou o Wilson Júnior, estou com a mesma camisa para falar de Pantera Negra. Estamos todos com a mesma camisa, todos os vídeos foram gravados no mesmo dia, então desconsiderem isso. É uma semana no seu tempo, no nosso foram algumas horas. Mas sim, pessoal, hoje a gente está continuando a nossa Semana Pantera Negra aqui no canal do Escambau e vamos falar sobre a quebra das tradições. Porque é um filme que faz isso, não só no tema do filme, mas nas expectativas em relação à produção cinematográfica, né? Uma série de estereótipos são criados e são quebrados ali nesse filme. Mas eu sou o Wilson Júnior, se vocês não sabem, e esse é meu amigo Daniel Batista. Daniel Batista, colega de faculdade do Wilson, formado em licenciatura em História, com mestrado e doutorado em Antropologia. Ele me convidou gentilmente a participar aqui do programa, do canal, então estamos aqui. Pra trazer algum embasamento, né? Vocês sabem que eu... E também sou fã e nerd, tá? Fã preto e nerd. Isso é... muito importante ressaltar. Eu só falo coisas aleatórias, a Bruna na montagem é que faz acontecer. Ela é 100% responsável. Mas sim, voltando, né, a gente vai tentar... Porque esse é um filme muito legal nesse sentido, porque é muito curioso, né? Eu sou um cinéfilo, assim, assisto filmes de todos os tipos, eu sou uma pessoa fácil. Se você ver minhas críticas, você sabe que eu sou um cara fácil de agradar, eu não sou uma pessoa difícil. Mas é muito, assim, pra eu ser agradado de verdade, já é um pouco mais difícil. As pessoas dizem que eu tenho um pouco de critério, mas não. Eu gosto das coisas, eu entendo meio que a função dela e eu não sou... Mas pra eu gostar realmente que uma coisa, existe aí uns passos a mais serem seguidos. E eu acho muito legal, isso eu falei quando eu fiz algumas críticas, fiz comentários sobre séries do ano passado, que teve muito protagonismo feminino em séries do ano passado, e isso trouxe uma sensação de novidade muito grande para as narrativas. Porque você está tão acostumado a ver as narrativas sendo contadas das mesmas formas, com os mesmos olhares, com os mesmos personagens, que você, por mais que às vezes traga uma novidade ali no enredo, os arquétipos e os estereótipos de personagens são sempre tão os mesmos que você fica com a sensação de mesmice. E como mudar a etnia das pessoas e a cultura traz um impacto totalmente diferente por um filme, por exemplo, como esse da Marvel. Que é um filme que, querendo ou não, eu vi muita gente falando que esse filme não segue a fórmula da Marvel. Esse filme, ele segue a fórmula da Marvel. O que ele não segue é no aspecto criativo, no aspecto estético, no aspecto de liberdade. E nisso, ele consegue quebrar muitas coisas. É um filme que não é branco, ele quebra o estereótipo branco. Então, tipo, o que na realidade, a grande novidade dele é porque a gente simplesmente está vendo um protagonista que é totalmente fora do que é o tradicional. Porque não só ele é um homem negro, mas ele é um rei. Sim. Porque a gente tem protagonismo negro? Tem, mas o protagonismo negro normalmente ele está ligado a um homem do gueto, ou ele é um negro policial, ou ele é um negro bandido. Então tem ali o negro ele gira em torno de um conjunto de personagens. Eu acho que essa é a primeira quebra da tradição. É justamente o tipo de personagem que vai apresentar. Porque se você for ver, por exemplo, sei lá, como o Falcão, por exemplo. O Falcão, que é o colega do Capitão América, também dentro do universo da Marvel, ele surge como, dentro dos quadrinhos, ele surge como um coadjuvante ao Capitão América. Nos filmes, ele surge como uma espécie de colega e participante dele ali junto com o time do Capitão, mas como um membro das Forças Armadas. Então, sim, é policial. É, um policial. E outra coisa, as Forças Armadas sempre foi um espaço icônico para a ascensão social do negro. Sim, então, quando você coloca um super-herói como negro da Forças Armadas, então isso já vem dentro do imaginário. Por sinal, o outro super-herói negro que tinha, o Rhodes, que é o amigo do Iron Man, que também é do alto escalão das Forças Armadas também, o major das Forças Armadas. Aí, novamente, no universo da Marvel, você tem um Luke Cage. Luke Cage, ele era um ex-presidiário negro do gueto e que o poder dele é super força e a prova de bala. É muito, assim, significativo pro imaginário norte-americano de quem é o negro, que o negro tenha super força e seja a prova de balas. Ou seja, todas as temáticas referentes ao Luke Cage, as aventuras e as tramas que ele vai desenrolando, são tramas que se desenrolam no Harlem, são tramas que se desenrolam no gueto norte-americano. Então, ele não é o bandido per se, mas ele é o arquétipo do thug, né? Do arquétipo do negro de periferia e tal. Então, ele não é o policial da mesma... Os outros dois não são policiais, mas são os arquétipos do policial no sentido, né? E o menino não é bandido, mas ele cai dentro do arquétipo por conta do contexto do qual ele pertence.
Então, a gente chega e tem um T'Challa da vida que é o rei de uma nação, o príncipe herdeiro que se torna rei de uma nação. E muita gente reivindicando, dizendo, ah não, mas o Pantera Negra não foi o primeiro super-herói negro a aparecer nas telas. Nós temos, por exemplo, na década de 90, o Blade, o Spawn. Tudo bem, são representações negras? São. Mas o Blade e o Spawn, eles não são bem heróis. Eles são muito anti-heróis, sabe? São anti-heróis. E os filmes, vamos destacar que os dois filmes são R, né? É filme pra maiores de 18 anos, não é filme pra criança. Sim. Eles personalizam a figura do anti-herói e são os negros que estão atuando dentro de uma perspectiva de uma violência mais ou menos explícita. Então o Blade, ele chega, ele mata os vampiros, mas que os vampiros sejam ou não brancos, que isso foi outra pauta que a galera levantou para defender a representatividade do Blade, ele é um cara que chega e que mata. O Spawn, ele é um negro que tá no inferno, então é muito significativo. Não, e você falar que vale ressaltar que são filmes onde eles são os personagens negros do filme. Sim. O resto do elenco do filme inteiro é um elenco. O elenco, os bastidores, enfim. Então, aí uma outra quebra nas tradições que o Pantera Negra traz, que é trazer um elenco majoritariamente negro, né? E até os brancos que tem ali, com exceção dos Ulysses Klaue, que é um dos vilões, eu acho que o personagem de Martin Freeman nem precisava estar pra poder... Eu acho que eu costumo brincar com os meus colegas, assim, que o personagem lá do ator que faz o Bilbo, ele entrou na cota colonizador ali pra poder fazer o papel do branco bonzinho, porque tem que ter um branco bonzinho. Sim. O Martin Freeman é para as pessoas brancas, principalmente norte-americanas, se sentirem confortáveis. Tem ali ele é o Bilbo, né? Então ele tem aquela imagem, ele é o Watson, ele tem aquela imagem confortável para as pessoas. Mas não só o filme quebra aspectos nesse sentido, né, do que diz o paradigma cinematográfico, mas ele quebra na própria narrativa dele. Sim, né? O embate do T'Challa é um embate sobre tradição. Sim. Ele acaba de se tornar rei, ele não sabe como é ser rei, ele não sabe o que deve fazer, como ele deve agir, e ele está confrontado por isso. E aí ele tem ali a memória do passado, né? Naquela cena muito bonita que tem até na introdução do filme, que mostra ali os reis do passado. E que isso é um aspecto muito importante se ressaltar, porque ao mesmo tempo que o filme procura propor a representação de uma utopia negra, é uma utopia negra que não rompe com a ancestralidade, é uma utopia negra de todo o debate do afrofuturismo, que traz a ancestralidade negra junto com a alta tecnologia. Então é um jogo de contrastes muito interessante, que isso quebra com a tradição daquilo que nós imaginamos das populações negras, do que elas são em termos mais ou menos verossímeis e do que elas são, principalmente em termos do imaginário mesmo, sabe? Em termos ficcionais. A narrativa ficcional, você propor uma narrativa ficcional diferente para as populações, para as comunidades negras, foi muito importante e isso foi uma grande contribuição do filme do Pantera Negra. Sim. E aí a gente pega, por exemplo, o personagem do T'Challa, ele tem ali esse momento de realeza e ele tem a tradição. Qual é a tradição que principal? Wakanda vive para Wakanda. Wakanda é isolada e Wakanda se protege. Sim. E esse é o grande conflito dele, que é trazido inicialmente pela Nakia, que ela é de Wakanda, ela é uma espiã de Wakanda, mas ela tá ali... Tem contato com o mundo exterior, entra e vai. Tanto que aquela primeira cena dela ali é libertando mulheres nigerianas, né, escravas, né, escravas sexuais que estavam sendo ali traficadas. E então você vê que ela é alguém que quer abrir o Wakanda, quer levar o que a Wakanda tem de bom para as outras pessoas do mundo. E aí é o primeiro confronto que o T'Challa tem ali em como ele vai ser rei, né? Se ele vai quebrar a tradição milenar de Wakanda para poder abrir ela para o mundo. Inclusive, a construção da ideia de monarquia no filme do Pantera Negra é muito interessante, porque é um contraste com a monarquia europeia. Quando você vê a monarquia europeia, você tem aquela exaltação, o rei é quase como se fosse uma representação divina, de forças divinas, onde todos o adoram, todos o exaltam, mas em Wakanda não. Em Wakanda, o rei, ele é a comunidade é o rei. Ele anda na rua junto com a população. E a população não estende tapete vermelho para ele andar. A população não fica exaltando como se ele fosse a própria representação divina. Ele é a comunidade. Então, isso é muito importante porque trabalha a noção de pessoa nas comunidades tradicionais africanas, onde não existe o indivíduo, existe a comunidade. Então, isso é muito importante. O filme conseguiu trazer essa quebra da ideia do que a gente concebe enquanto monarquia. Sim. Eu acho que é importante ressaltar, Wilson, que a grande questão aqui
é justamente esse confronto às tradições, é o que representa isso, por exemplo, em termos de comunidade africana. Você vê que as comunidades tradicionais africanas, quando você tinha uma ruptura muito grande com aquilo que era estabelecido enquanto tradicional, era no momento de mudança de dinastia, ou de mudança de poder, sabe? E isso é o que está acontecendo ali. É um momento de mudança de dinastia, não mudança de dinastia, mas de transferência de poder, no momento em que o rei T'Chaka, que é o pai do Pantera Negra, o pai do T'Challa, ele morre no filme anterior, que seria o Guerra Civil, e nesse filme do Pantera Negra aparece o T'Challa já assumindo o poder enquanto príncipe regente, mas agora como rei. Então, nesse processo de passagem real, é como se fosse a representação de uma mudança de dinastia, onde tem a contestação de uma tradição anterior e agora a instituição de uma nova tradição a partir da instituição de um novo tipo de poder ali. Então isso é muito significativo também, inclusive em termos de realidade histórica. Mas é curioso que, por mais que você tenha ali iniciando um novo reinado, teoricamente esse reinado ele tem um compromisso para com o passado, né? Sim. E isso na cultura africana é extremamente forte, né? Principalmente também pela questão da oralidade, né? Que você acaba recebendo aqueles conhecimentos que você vai passar adiante. Então, essa coisa de manter firme a tradição é algo muito importante. E aí você vai ter esse personagem que ele está conflitado em relação se ele quer ou não manter essa tradição. Porque o que ele vai... Quando ele decide quebrar e abrir a Wakanda para o mundo, ele não está só quebrando a tradição antiga, ele está criando toda uma nova tradição. Wakanda agora, aquela tradição ali foi quebrada e ela agora vai ser substituída por uma nova. E você pensar assim, a quebra por si só de uma tradição já é algo complexo, já é algo difícil. Mas a sobreposição de uma tradição por uma nova é ainda mais... E outra coisa, assim, além de trazer à tona o contraste entre tradição e modernidade, que o filme traz muito, ele traz muita questão também, que é muito importante a gente frisar, de que a ideia de tradição não é uma coisa estática, não é uma coisa que está parada ali e a gente fica só fazendo a manutenção daquilo. A tradição, ela é móvel, assim como as pessoas, ela está toda hora se ressignificando, ela está toda hora se remodelando de acordo com o contexto e a realidade em que os personagens estão vivendo. Então, eu acho que essa ideia da quebra de tradição é muito importante, essas várias rupturas, tanto exógenas como endógenas, tanto dentro como fora do filme, dentro como fora da trama, são importantes destacar, mas é importante destacar também a ideia de que a tradição ela não é estática, ela é viva, junto com as pessoas. Tradição é cultura, né? E tem muito essa coisa de... A cultura ela se transforma, ela recebe novas influências. E é muito legal você poder... O que a gente acaba testemunhando é justamente esse momento, né? Esse momento da mudança, da virada, de uma virada cultural dentro daquele povo, né? E uma virada extremamente... talvez a maior virada dentro daquela civilização que desde que ela foi fundada, né? Ela manteve uma tradição de ser fechada, de se proteger, porque o mundo era um lugar perigoso, e ela finalmente se aceita como a potência que ela é, a maior potência do mundo, e que ela precisa estender a mão para o mundo, né? Isso é uma quebra muito legal e é uma transformação muito legal. Porque não necessariamente a quebra por si só é uma destruição daquilo que vem antes, mas pode ser justamente a manutenção e a transformação daquilo em algo novo, que é basicamente o que o filme faz, né? Eu acho que é interessante destacar também a quebra das tradições em termos de contexto cinematográfico. Essa reflexão que eu vou apresentar agora, ela não foi originalmente minha, foi de conversas que eu tive com colegas, destacando aqui, novamente, como já tinha destacado anteriormente, as reflexões da minha colega Ana Martins, que é formada em artes cênicas, está agora no mestrado em pedagogia, mestrado em educação na Universidade Federal de Minas Gerais. Foi uma reflexão que ela me apresentou, que eu acho muito oportuno referendar, que é dela, enquanto militante negra, enquanto pessoa atuante no teatro negro, e que ela me apresentou justamente a questão da cena do cassino, que é muito significativo. Quando você vai ver as cenas que aparecem do cassino no cinema hollywoodiano, são geralmente aquele homem boa pinta, aquele brancão, todo charmoso, que vai lá tentar jogar aquele charme, mas ao mesmo tempo ele fica de olho em tudo para ver o que acontece. Você vê a mulher no papel extremamente hipersexualizado, geralmente são mulheres brancas, com o decote altamente acentuado, naquele papel quase de sedução e cortejo. Sim. E os negros que aparecem no cassino, nas cenas mais clássicas dos cassinos, eles geralmente ou são segurança, ou então eles são quem vai invadir e roubar o cassino, sabe? E quando você vê o T'Challa com a Okoye e a Nakia no cassino, a Nakia, que é a personagem interpretada pela Lupita Nyong'o,
ela vai pro bar e vai beber. Ela é só mais uma mulher que está ali. Ela não está hipersexualizando, não está seduzindo ninguém. Ela está no bar bebendo, ela está existindo no cassino. A Okoye, ela está andando, ela está também desfrutando do ambiente. Enquanto T'Challa, é muito interessante que ele já chega no cassino, quando ele vai entregar o bolo de dinheiro das apostas, ele tira um bolo de dinheiro, coloca lá, o contador olha assim meio assustado, depois vai depositando. Quando que nós vemos pessoas negras entrando e ocupando o espaço do cassino dessa forma? Ele entra como jogador. É interessante também, tipo, tem uma cena que é algo bem simples, parece bobo, mas a cena que eles, pra entrar no cassino, é a Nakia conversando com a mulher coreana, a senhorinha coreana. E é uma cena que você dificilmente viu na sua vida, que é uma mulher negra falando em coreano com uma senhorinha coreana negociando, barganhando ali para entrar naquele lugar. Parece algo pequeno, mas não é, sabe? É muito significativo isso, é uma cena muito singular, assim, você tá tirando, você tá dando... Quem é essa mulher? Tipo, que mulher é essa que fala coreano? Tipo, sabe? Você vê que ela realmente é um espião, uma pessoa que deve conhecer vários idiomas, que manja do mundo, que tem contatos no submundo da Coreia. Você vê que uma das cenas que poderia ser mais estereotipadas do filme é uma das cenas que consegue não reproduzir nenhum estereótipo, nem racista e nem sexista. Inclusive, pra mim, um dos momentos mais icônicos do cassino é quando o T'Challa, ele ganha a aposta na mesa e ele simplesmente vira pra lá e deixa o dinheiro pra lá, que é quando aparece o Stan Lee, spoilers, tá, gente? Quando aparece o Stan Lee, diz, não, eu vou guardar esse dinheiro aqui que ele ganhou, pra caso ele volte, eu entregue pra ele. Mas ele é um homem negro, rico, entra no cassino, apresenta uma soma de dinheiro, ele ganha uma soma ainda maior e larga pra lá porque aquilo não era o foco. Então, essa cena do cassino ela é muito icônica e, novamente ressaltando, essa não é uma reflexão minha, é uma reflexão de uma colega minha, Ana Martins, lá de BH. Valeu, Ana, obrigado pela conversa, obrigado pela referência, obrigado por esse toque, foi maravilhoso. Sim. Não, tem cenas magistrais, por exemplo, tem a cena que a gente até estava conversando, da Okoye, que ela tá falando com o T'Challa na língua, né, de Wakanda, e aí o Martin Freeman tá lá sem entender, aí vira pro T'Challa e pergunta, ela não fala inglês? Aí ela responde em inglês pra ele, ela fala inglês quando ela quer. Quiser. Cara, isso é espetacular, sabe? É uma quebra de lugar, de papel e de... essa cena é uma cena que aconteceu já várias vezes, né? E a mulher normalmente não é a mulher que responde, né? Então, você vê que é um filme que ele tem dentro do texto dele, da narrativa dele, uma ruptura e transformação de tradição, e fora dele, no subtexto social, do que ele representa para o cinema, ele também é um filme que está fazendo rupturas e transformações. Não, isso é muito importante. É muito importante você ver a quebra de tradição dentro do enredo, mas também fora do enredo. Como é que ele consegue quebrar com aquilo que a gente espera que vá acontecer e que não acontece. A quebra do próprio vilão, né? O vilão do filme é um vilão que tem uma motivação que você se conecta com ele. Você, durante boa parte do filme, você entende o lado do Killmonger. Isso é algo que é completamente novo dentro do universo da Marvel. É uma quebra no que tinha sido, o que já tinha sido estabelecido dentro do universo cinematográfico deles. Isso, porque todas as vezes que nós temos narrativas com pessoas negras como protagonistas, como centro do enredo, geralmente se cria justamente aquele bipartido, sabe? Você cria aquela bipolaridade, você cria aquela polaridade entre dois lados, em construir o negro bom e o negro mau. Esse é o negro bom que nós devemos apoiar, esse é o negro mau que nós devemos condenar. Mas justamente quando você vê a complexidade disso, o negro mau, que seria o Killmonger, que eu não gosto dessa bipolaridade, desse polarismo aí, mas enfim... o filme ele não incorre nisso. Sim. Porque aquele que era para ocupar o espaço de mal, ele faz com que o bem se converta em muitos aspectos também, e se questionando. Ele diz, olha, ele não é tão ruim assim, ele tem uma humanidade. E essa humanidade que ele está usando para questionar é que torna os atos dele legítimos. E até quando você entende que alguns, ele é o... não todos os atos. Até quando você entende que, tudo bem, ele é o vilão e tal, mas ele é um vilão que você diz assim, porra, você entende por que esse cara é assim. Tudo bem, isso é muito exagerado, isso é mal, mas você entende. Ele foi uma pessoa que a vida dele foi um cenário de violência desde a infância até a vida adulta. Então ele se construiu como digamos assim, um espírito de vingança. O objetivo dele era retomar o Wakanda e meio que tentar impedir que o que aconteceu com ele acontecesse com outras pessoas. Então, e ele é a força máxima da quebra da tradição, né? Ao contrário do T'Challa, que tá tentando fazer uma ruptura mais... E que cresceu imbuído naquilo. Não, claro, ele tá crescendo, é a cultura dele, né? Acaba que o menino, ele tá chegando naquela cultura, mas enquanto o T'Challa tenta fazer uma transição mais suave,
em relação às coisas, nas próprias cenas do filme, ele rompe, né? Ele mata o cara que faz o rito lá da troca de rei, ele queima as plantas Planta do coração. que dá a força do Pantera Negra. Então, ele tá fazendo uma ruptura muito mais extrema, né? A ruptura dele é muito mais violenta. Até porque aquela não é a tradição dele. Né? Aquela não é a tradição dele. Ele tá chegando. Ele não cresceu em Wakanda, ele não experimentou Wakanda, ele é um pária. Então, a forma dele se relacionar com aquela tradição ali é diferente da forma do T'Challa se relacionar. Inclusive, eu acho que a figura do Killmonger nesse aspecto, ela é muito representativa no sentido do Killmonger ele ser uma representação muito bem construída do negro diaspórico, o negro que sai do continente africano, o negro que é resultado da conjuntura ocidental e volta. Sim. Por exemplo, quando você vai ver os processos de emancipação dos países africanos na construção dos estados nacionais, porque quando a gente pensa em colonização no Brasil, a gente pensa em 1822, a gente pensa no século passado, 2 séculos atrás. As colonizações nos países africanos, elas foram até o século XX. Sim. Em 1970, quando a gente estava brigando com a ditadura militar aqui, lá eles ainda eram colônias dos países europeus. Então, o discurso colonial é muito forte lá. E quando você vê, por exemplo, o que eles fizeram lá, tiveram movimentos assim. Teve um movimento pan-africanista, mas teve um movimento que insuflou muita nacionalidade negra, nacionalidade dos países africanos. E esse movimento que insuflava a questão da nacionalidade africana, os nacionalistas africanos, eles muitas vezes colocavam contra o meio tradicional, dizendo que o tradicional era a chave que ferrava o progresso da África. Então, vamos acabar com esse misticismo e vamos tornar uma África moderna. Então, você vê esse conflito, por exemplo, também no Killmonger. O Killmonger, como resultado de um negro diaspórico que foi construído e reelaborado no contexto ocidental, quando ele volta e entra em contato com a África, o lance dele é destruir essa parte da tradição, da cultura que está mais estabelecida para tentar criar algo novo. E o que é esse novo? É o embate. Tá? Então, isso é muito significativo também, inclusive com o processo de constituição dos Estados Nacionais africanos. É muito representativo, é muito significativo também, quando a gente tem o Killmonger nesse espaço. Esse tema rendeu. Rendeu demais. E a gente que o debate não se encerra aqui, né? Sim. Que outras quebras, que outras rupturas vocês enxergam aí? Deixem aqui nos comentários pra gente saber, pra gente continuar conversando. Então tá acabando a semana Pantera Negra, os outros vídeos estão aqui, ó. Falamos sobre Killmonger está certo ou não? Falamos sobre a questão das culturas e representações das tradições africanas no filme do Pantera Negra. Falamos sobre as polêmicas envolvendo o filme e tal, principalmente aqui no Brasil, né? A questão dos rolezinhos, a questão da dublagem. E vamos continuar. Então, se inscreve para poder receber os vídeos e tal. Deixa o like e a gente se vê na próxima. Até mais, gente. Tchau.